Vem. But first I've got to be an intercessor. Mas primeiro eu tenho que ser um intercessor. Now he comes forth, Agora ele se apresenta. steps out from eternity back on earth, offer the throne of the Father, where he sat as an intercessor. Sai da eternidade e além do trono do Pai, onde ele tem estado como um intercessor. Now he comes to be king. Agora ele veio para ser rei. Oh, to rule all nations with a rod of iron. Oh, para governar todas as nações com uma vara de ferro. Judgment is set. O juízo está estabelecido. Oh, brother, our kinsman redeemer holds it all. Oh, irmão, nosso Redentor parente segura tudo isto. That's right. Está correto. Yes, sir. Sim, Senhor. What does he do? O que faz ele? He calls that contestant's hand, Satan. Desafia o competidor, Satanás. They're mine now. Eles são meus agora. I've raised them up from the grave. Eu os tenho levantado da sepultura. And it takes all the liars and the perverters of the word. E ele toma todos os mentirosos e pervertedores da palavra. And all like that with Satan and destroys them in the lake of fire. E todos assim com Satanás e os destrói no lago de fogo. She's all over now. Tudo está terminado agora. Throws them in a lake of fire. Lança-os no lago de fogo. Oh my. Oh, que coisa. You know what? Você sabe de uma coisa? I want to say something here before we close. Eu quero dizer algo aqui antes de encerrarmos. And then we'll hurry. E então nos apressaremos. Notice. Observe. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Romanos capítulo 9, versículo 18 e 27. Romanos 9, verso 18. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Verso 27. Também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Pedimos que o Senhor mais uma vez fale conosco, nos ajudando através desta palavra. Estamos agradecidos por ter alcançado o que alcançamos, mas queremos que isto permaneça em nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos falar um pouquinho sobre o remanescente. Bom, dentro disso ainda vamos estudar mais um pouco de tempo na mensagem
a festa das trombetas, 193. Vem, a expiação seguiu. Observe agora, a expiação seguiu o som da trombeta. Vem, quão bonito. Vem, o dia da expiação seguiu a trombeta. Agora os 50 dias das trombetas para nós simboliza quando a trombeta soou no Pentecostes, que foram 50 dias. Agora, depois disto, os judeus rejeitaram aquilo. Agora, as trombetas são para chamá-los de volta àquela expiação. A expiação que eles rejeitaram. E eles rejeitaram para que, então, nossos olhos pudessem abrir. Os deles estavam fechados. E durante este tempo, estes selos se abriram. A trombeta soou. E agora, no soar da trombeta, pouco antes do Messias chegar, porque eles têm que estar na Palestina. E você recorda que Deus teve que endurecer o coração de Faraó para tirá-los do Egito. E ele endureceu o coração de Stalin, Mussolini e todos aqueles para levá-los de volta à terra prometida, onde os 144 mil tinham que estar. E agora, pela primeira vez por milhares de anos, 2.500 anos, Israel é uma nação com a sua própria bandeira. Tem um exército. Considerados na ONU, foi a primeira vez a bandeira mais velha que já houve na Terra. Está desfraldada, agora outra vez. Amém. Bom, estas coisas para nós vermos o remanescente. O remanescente é aquilo que sobeja, que resta. E nós temos um remanescente dos judeus e temos um remanescente dos gentios. O remanescente dos judeus é estes 144 mil. O que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 9, 27, diz, também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Pode ter muita gente, pode ser como a areia do mar, mas é o remanescente que se salva. Logo vem a pergunta, e aqueles 6 milhões de judeus que morreram durante a Segunda Guerra Mundial? O que aconteceu com aqueles 6 milhões? Mas ele está falando deste tempo em que vivemos agora, no finalzinho, depois que os selos foram revelados. Porque aqueles do capítulo, do quinto selo, que é do capítulo 6 de Apocalipse, verso 11, aqueles morreram, deram suas vidas, porque Stalin, Hitler, Mussolini e Eichmann tiveram seus corações endurecidos. Hoje, assistindo qualquer filme daquele, você fica com dó, mas era o único meio deles entrarem, dos judeus entrarem, era morrendo, porque eles pediram a morte do Messias lá atrás, então eles só podiam entrar morrendo. Será que tem alguns da igreja que pelo menos vai entrar no final morrendo?
morrendo, passando pela tribulação? Isso é uma pergunta. Tem alguns que vão entrar morrendo. Hoje eles rejeitam, eles ouvem e rejeitam. Naquele tempo também Israel ouviu e rejeitou. E eles estão pagando o preço, pagaram o preço até 48. 1948 eles retornaram, e aquele que retornou foi o resto, foi o remanescente, é o que sobejou. Este é que será salvo, 144 mil. Não quer dizer que os 6 milhões que morreram, que não serão salvos, porque aqueles 144 mil, eles vão completar o número daqueles outros que morreram sob Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. Eles vão somente completar, então é um resto, é o que sobeja, é o remanescente. Mas é o remanescente que será salvo. Isto mostra a salvação, está nestes 144 mil judeus. Agora, nós já estudamos isto, que estes judeus que voltaram em 48, quase que só existem os filhos deles. Se pensar bem, aqueles que voltaram, porque 48 já faz 61 anos. Agora você pensa bem, as pessoas que já tinham 60, 50, 40, esses já foram. Esses já foram. Então, o remanescente que é salvo está dentro do corpo daqueles que saíram, dos 144 mil, que é aquele povo que saiu das nações e foram para Jerusalém. O remanescente ainda está dentro deles. Não são praticamente os que saíram, mas são os que eles que saíram geraram dentro desse espaço de 60 anos. Vocês estão entendendo? Eu creio que eu não sou muito bom de mente, mas está muito fácil para entender isso daí. Para você ver que se eles saíram, por que não entraram ainda? Se eles saíram, por que Moisés e Elias não apareceu para eles ainda? Esse que é o problema. Eles foram chamados, mas Moisés e Elias ainda não apareceu para eles. É como nós fomos chamados também. De todas as nações, nós fomos chamados. De todas as denominações, fomos chamados. Mas ainda não deu o arrebatamento, mas já fomos chamados. Agora, de todos os que foram chamados, desde o tempo de Mombrana, tem um resto, um remanescente, chamado também no 7º selo de relíquia, que entra agora na última hora. E este é que forma a esposa. Tinha uma esposa no tempo de Mombrana? Tinha. A esposa do tempo de Mombrana era aquela que ouviu a mensagem. Foram aqueles irmãos que ouviram e creram. E tiveram discernimento do que o profeta estava pregando. Porque muito depois que o Mombrana morreu, nem discernimento tem do que o Mombrana pregou. Eles nem sabem o que o Mombrana pregou. E como se ouve por vários que crê que os trovões foram revelados. Mas os trovões foram revelados e eles não sabem o que são os trovões. Simplesmente diz: você quer conhecer os trovões? Viva! Viva uma vida santa. Aí você sabe o que são os trovões, porque os trovões é uma vida vivida. Certo? Isso daí é o que todo mundo está pensando. Enquanto que os trovões é uma revelação. Mas você não pode chegar a conhecer apenas os trovões como revelação se não vive a mensagem. Esse é o problema de muitos que estão tendo conhecimento da mensagem dos trovões, mas não estão vivendo. Não tem vida vivida, não tem testemunho.
Logo vem a pergunta, o que adiantou ele conhecer os mistérios e não ter vida vivida? Do outro lado, o que adianta ter vida vivida? Andar correto, fazer as coisas certas e depois não saber o que são os trovões. Enquanto que os trovões é o que dá fé para o arrebatamento. Já aprendemos isso com o irmão Branham. Se fosse apenas viver a vida cristã, não precisava de trovões. A vida cristã, ela é uma exigência desde o início da Bíblia. De viver uma vida cristã, se quer tomar como cristianismo, desde o início do Novo Testamento. Mas sempre Deus exigiu santidade, limpeza. Lá atrás, lá no princípio. Por que o pecado entrou? Por causa da imoralidade. É o erro. É as pessoas não viver. Era Adão e Eva não viver a vida vivida. Que deveria viver a vida da santidade. E não dar lugar ao diabo, não dar lugar a outra semente. E ali Adão e Eva deu lugar para outra semente. Enquanto Eva deu lugar para a semente da serpente, Adão deu lugar para a semente da incredulidade. E aquilo entrou. Se tornou incrédulo à palavra e pecaram. E logo veio a decepção, a destruição para todos eles. Então, irmãos, hoje nós devemos não apenas ter vida vivida, o que é bom. Você não precisa parar a sua vida de oração. Você pode continuar orando, pode continuar pedindo, pode continuar agradecendo, mas hoje com muito mais sabedoria. Isso não quer dizer, agora eu paro de orar porque o Cordeiro já saiu do trono, Deus não escuta mais minhas orações, porque Ele não ouve orações, porque não tem sangue no propiciatório. Isso foi o próprio irmão Branham que disse, que não há resposta para a oração sem sangue no propiciatório. Mas se você já foi aquele que usufruiu de todo o poder do sangue no propiciatório, então você continua, porque as suas orações, eu tenho dito que você vai orar daqui 100 anos, se tiver tempo, né? Vamos dar bastante tempo para o povo. Daqui 100 anos, for fazer oração, já o sangue terminou em 63, porque o Cordeiro saiu do trono. Se eu disser para você que o Cordeiro não saiu do trono, então eu estou dizendo que o selo não foi revelado. Se eu disser, o Cordeiro está lá no trono, eu não tenho fé para pregar o que eu prego. Porque o Cordeiro, como ele pode estar no trono e ao mesmo tempo revelar os selos? Ele tinha que sair do trono de intercessão. Simplesmente temos que entender que ele mudou de trono. Sai do trono de intercessão e passa para o trono de vencedor e chama os vencedores da era de Laodiceia para assentar com ele, assim como ele venceu e assentou com o Pai. Agora é para nós assentarmos com ele no seu trono. Amém? Então, a hora que nós vivemos é hora de uma fé muito mais sincera. Esta hora. É oração muito mais sincera. Aquelas orações seguras que você vai fazer. Uma decisão segura. Orientada por Deus. Não é de qualquer tipo de oração que vai te satisfazer, como não é qualquer tipo de pregação que vai satisfazer o eleito. Nós não devemos vir aqui apenas para encher horário. Eu vou pregar para encher tempo. Eu tenho que saber que esta pregação vai surtir efeito. Não surtiu efeito a mensagem de Moisés no povo de Israel. Paulo falou que não surtiu. Moisés pregou, não surtiu efeito, então eles tiveram que pagar o preço, porque eles ignoraram a mensagem. E se nós ignoramos a mensagem que Branham pregou, irmão Branham trouxe uma revelação que ninguém nunca trouxe. Ignorar esta revelação é pagar o preço na tribulação. Não é ignorar, eu estou ignorando a vida cristã. Não, você pode viver a vida cristã se você ignorar a revelação que traz essa vida cristã, porque não existe vida cristã sem uma revelação.
Se há uma vida cristã, há uma revelação. Por que houve vida cristã no tempo de Pentecostes? Porque havia a revelação, o Espírito Santo havia caído em Pentecostes. Porque há uma vida vivida hoje, é porque houve uma revelação que desceu no Monte Pôr do Sol. Uma revelação que nunca desceu. O que aconteceu no monte, vamos dizer, o que aconteceu no Pentecostes? O que nunca tinha acontecido. O Espírito Santo ser derramado sobre o povo falar em línguas, até gaguejante, conforme Isaías 28, 12 em diante, por lábios gaguejantes, estava sendo falado, mas Deus estava naquele momento. Era Deus se derramando de uma forma que nunca tinha derramado, mas tinha promessas avisando daquele derramamento. Assim, no Monte Pôr do Sol, Deus fez coisa que nunca fez. O que Deus fez no Monte Pôr do Sol, Ele não fez no Monte Sinai, Ele não fez no Monte Calvário, Ele não fez no Monte da Transfiguração, Ele não fez no Sermão do Monte. O que Ele fez no Monte Pôr do Sol é uma coisa distinta de todos os demais montes. Porque aquilo era o mistério que tinha que ser revelado nos dias da voz do sétimo anjo e cumpriu aquele dia. Aí você vai na Bíblia. E cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos assentados no mesmo lugar e de repente veio do céu um vento como de um som veemente e impetuoso e encheu toda a casa que estava assentada. E foram vistas línguas de fogo distribuídas sobre cada um deles. E eles passaram a falar em línguas. Eles estavam assentados e, de repente, o Espírito Santo caiu. Eles estavam no mesmo lugar. Isso é o que tem que acontecer com cada um de nós. Quando nós olhamos na própria Bíblia e os acontecimentos do tempo em que vivemos, que ninguém conhecia isto e podia conhecer, porque não tinha cumprido ainda. Quando cumpriu o dia de Pentecostes, não cumpriu o dia de Pentecostes no sábado, eles tiveram que esperar para o primeiro dia da semana. Mas 7 vezes 7 é 49, é no sábado que tem que cumprir. Aí dizia o sabatista, tem que ser no sábado. Ele disse, não aconteceu nada no sábado. Quando foi na manhã do primeiro dia da semana, aí sim, foi ali que o Espírito Santo desceu, e cumprindo-se o dia. Aqui também teve que cumprir o dia. Nós tivemos que ter o dia cumprido do sétimo anjo. Quando cumpriu o dia, então Deus se manifestou. Aqui, como manifestou no dia de Pentecostes, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Bom, cada texto desse dá para fazer uma mensagem. E cumprindo-se o dia, estavam todos reunidos e no mesmo lugar. Certo? Cada coisa dá uma mensagem e de repente dá outra mensagem. Veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. É cada coisa que a Bíblia tem unção, que você encontra mensagem em toda palavra que você fala, ali tem uma unção. Agora, e cumprindo-se, gente, se não cumpre, então você não tem aquilo, mas cumpriu. Cumpriu o dia de Pentecostes. Não foi como eles esperavam, não foi como eles queriam, mas foi como Deus prometeu. E cumpriu os dias da voz do sétimo anjo, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, Apocalipse 10, 7, e cumpriu. Quando cumpriu aquele dia, então Deus desceu do céu. Ele não podia descer do céu antes. É por isso que o irmão Branham prega e fica esperando que Deus faça algo. E ele diz, olha, o que ele prometeu em 33, que foi um grande poder, um grande estrondo, a bola de fogo sobre o rio Ohio, o que ele prometeu em 33, se é aquilo, já cumpriu. Ele diz, não tem mais nada. Pondo-nos ao lado de Jesus, 55, 56. Ele diz, não tem mais nada. Porque se é só aquilo, não tem mais nada. Já cumpriu.
Agora, precisava Apocalipse 10, de 1 a 7. E quando aquilo cumpriu, mas sempre tem que ter um remanescente. Nos dias de Mombrana tinha um remanescente, daqueles milhares que levantaram a mão, que vieram para o lado de Mombrana, que creram em cura divina, que disseram ele é profeta, ele é um homem de Deus. Dos milhares, teve um resto, teve um remanescente. Somente aquele remanescente, somente aquele que sobejou. Aí você vai, quem foi que sobejou? Se for escutar o irmão Brana, do jeito que o irmão Brana falou nos dias dele, o que sobejou, talvez era meia dúzia, era uma dúzia, é muito pouco. Até tem que pedir misericórdia mesmo. O que sobejou, mas tinha mais. A igreja dele estava cheia, e ele dizendo, mas se tirar vocês que vêm de todos os países, de outras cidades, eu não tenho meia dúzia para pregar aqui no Tabernáculo Brana. Porque o Tabernáculo Brana era formado de gente de todos os países, de todas as cidades, que vinham para ouvir, porque ali tinha um profeta. Não era como um ministério nosso, local apenas. Nós reunimos só nosso grupinho aqui. O irmão Brana tinha que reunir gente de todos os lugares, mas dentro do Tabernáculo Brana, gente de Jeffersonville, Indiana, eram poucos. Não eram muitos, até hoje não é muito. Até hoje não é muito. E por ser um profeta, por ser um profeta que fez sinais tremendos na revelação dos selos, que aumentaram aquele Tabernáculo Brana, melhoraram o Tabernáculo Brana, mas me parece que para 400 pessoas. Deus descer do céu, pregar uma mensagem, um grupo pequeno, para um profeta. Nós temos pregadores aqui no Brasil, né, que tem igrejas enormes, e mesmo na África tem igrejas enormes, mas o nosso profeta, se você lembrar, a igreja dele, onde ele pregava, onde gravava suas mensagens, era uma igreja pequena, era formada de gente de todos os lugares. E para a revelação dos selos, é que tinha um tabernáculo maior, um pouco mais novo, que ele até consagrou aquele tabernáculo naquele dia, pregando Deus escondido e revelado em simplicidade, consagrando aquele local. Aquilo ali estava novo, mas é para pouca gente ainda. 400 pessoas para um profeta? Para quem pregou para 1 milhão na Índia? É muito pouco. É muito pouco, mas era o que Deus tinha para ouvir a mensagem naquele dia, e daquele pouco ainda tinha o remanescente, que ia ter a revelação do que estava ouvindo. Estamos ouvindo, mas cremos no que nós ouvimos? Eu tenho pessoas que ouvem os CDs e dizem, olha, a princípio eu achei que estava tudo fora, mas eu escutei outra vez. Estou começando a entender agora. Você tem que escutar mais vezes. Até parece estar fora. É uma coisa diferente. O que Deus faz em cada época é diferente. Aquilo causa suspense nas pessoas. Isso é terrível, é tremendo. Você parece que fica no ar. O que é isso? Que tipo de mensagem? Cordeiro fora do trono. Não tem intercessão, o último eleito já entrou. O que é isso, meu Deus do céu? Não tem sangue no propiciatório. Deus tem novo nome. Meu Deus do céu, aonde vamos com isso? Chega um ponto que as pessoas, aonde nós vamos com isso? Não pode, aí você vai na Bíblia, é isso aí. Aí você vai escutar o William Branham falar direitinho, é aquilo mesmo. Até ele falou que Deus vai pôr o nome dele num gentio. Quando as pessoas chegam a ver isso, Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100, quando lê isso, acho que elas deveriam levar um choque. Quando elas lê Abraão restaurado, 45, 157, o HM, ele é Jeová Deus na minha carne. Nesta noite, como que ele poderia dizer, ele é Jeová Deus na minha carne?
quando ele mesmo falou, Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Agora ele diz, aquele Jeová do Velho Testamento, que é Jesus Cristo, está na minha carne nesta noite. Se vocês quiserem vê-lo, está aqui na minha carne. Irmão, só um remanescente, que vai ser salvo ainda. O outro vai passar pela tribulação. Na mensagem agora, é um remanescente. Na terceira puxada, ainda é um remanescente, mas já tem pouco. Desse pouco, ainda tem um remanescente. Tem o que sobeja, o que resta. Mas para mim saber o que sobeja e o que resta, tem que chegar a um ponto. Tem que chegar a um ponto que eles não admitem e vão embora. E aí, o resto, o remanescente. O que sobrou. Aí você olha assim, olha o que sobrou. Foi pouco. O que sobrou foi pouco. Mas sempre assim, é um remanescente. E Deus trabalhando com milhões de judeus, chegou agora em 48, levando aqueles 144 mil. Deus levou 144 mil, você não vai contar assim, Deus levou 144 mil judeus para lá. Não, ele levou aqueles judeus para extrair de dentro daqueles judeus que voltaram a Jerusalém, ele vai extrair dali de dentro, dos filhos deles, dos netos deles, vai extrair 144 mil para a hora que Moisés e Elias estiver de pé ali pregando a mensagem para eles. Agora sim, a hora que esses dois profetas estiverem pregando ali na Palestina, então você sabe que isso é verdade. Você não vai ficar aqui para ver. Certo? Você não vai ficar aqui para ver. O irmão Branham diz, perguntas de resposta, eu creio que é sobre os selos, perguntas de resposta, ele diz, se você estiver apercebido, vocês o verão. Se vocês tiverem apercebido, vocês saberão que já está na hora. Depois de um tempo desse, depois de 40 anos no deserto, o que sobrou? Qual foi o remanescente? Aqueles que entraram. Mas quantos milhões morreram no deserto? Mas saíram mais de 2 milhões do Egito. E o que Deus fez lá com Faraó, irmão Branham está dizendo aqui na festa das trombetas, parágrafo 193. O que Deus fez com Faraó, Deus fez com Hitler. Deus endureceu o coração de Faraó para não deixar Israel sair. E agora Deus endureceu o coração de Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann, para que esses judeus não ficassem mais em suas cidades, em suas nações. Nós temos que exportar esse povo, mandar isso embora. É interessante, mas antes disso aí houve aquela morte, 6 milhões de judeus que eles mataram, para depois, em 48, ainda fazer a festa de esse povo judeu que aponta para os 144 mil, estar retornando para sua pátria. E lá, já por 61 anos, que agora já 2009, de 48, 61 anos, o que resta daquilo? O que sobrou de 48? Começa a perguntar, o que sobrou? O que resta daqueles judeus que entraram em 48 para a Palestina? O que resta? Qual o remanescente? Qual o remanescente daquilo ainda? E é o remanescente que será salvo. Nenhum mais. Aqui na noiva, irmão, na esposa de Cristo, é o remanescente, nenhum mais. Não vai ter um a mais, não vai ter um a menos. O corpo, ele é exato. Entendeu? O corpo é exato. O remanescente para os judeus é exato. Já tem até calculado. Só nós que não temos nos gentios. Mas nos judeus tem calculado já 144 mil. Não pode ser 144.001. Não pode ser 143.999. Não pode. Já tem número exato.
É aquilo ali. Agora ninguém vai contar, mas Deus já sabe. Deus já sabe. Ele sabe quais estes judeus, porque ninguém mais será salvo. Nós queremos colocar todos para dentro, mas depois de todos esses que estão dentro, ainda tem o remanescente da noiva, o remanescente que será salvo, o remanescente que será raptado. O outro remanescente não é para ser raptado. Vamos entender agora. Tem um grupo que ele é tipificado em Enoque. E o irmão Branham ensinou os dois para nós, Enoque e Moisés. E tem outro grupo da esposa de Cristo que está tipificado em Moisés. O tipificado em Moisés são aqueles que morrem e são ressuscitados na primeira ressurreição. Esse já está assegurado a sua ressurreição, que o Cordeiro já saiu do trono e já gritaram lá no paraíso. Ele é digno. Eles já gritaram lá no paraíso, quando o Cordeiro saiu do trono. Está ali no capítulo 5 de Apocalipse, verso 13 em diante, mais ou menos, você vê eles gritando, eles alegrando a todos no paraíso, até no paraíso, na terra, no mar e no paraíso. Eles estavam agradecidos por tudo isso. Então, e tem os tipificados em Enoque. Os tipificados em Enoque são os vivos de hoje que não verão a morte. Está tipificado em Enoque. Então, a esposa de Cristo é tipificada em dois homens. Moisés, que traz a ressurreição, é os irmãos da ressurreição dentro de 7 eras da igreja, que serão ressuscitados. Esse é o corpo. Não é somente nós aqui. Nós formamos o corpo tipificado em Enoque. Aqueles que forem ficar vivos para a hora do arrebatamento. Porque Enoque não viu a morte. Estes daqui também não verão a morte. Paulo falou do seu dia. Irmão Branham pensava também no seu dia, mas partiu. Paulo faz parte de Moisés. Irmão Branham faz parte de Moisés. Você já ouviu isso? Faz parte. Por enquanto, nós aqui estamos fazendo parte de Enoque. Espera lá. E se partirmos, se morrermos, já vamos fazer parte de Moisés. Vocês estão entendendo? Moisés, irmão Branham mostrou que os santos ressurretos, tipificados em Moisés, e em Enoque, estão aqueles que não verão a morte. Porque o arrebatamento é Deus tirar um povo da terra, num abrir e fechar de olhos, transformar nossos corpos mortais à imortalidade, o corpo corruptível à incorruptibilidade, mudar-nos totalmente para esta saída súbita da terra. E estes estão tipificados em Enoque. Mas os que morreram, os que morreram então não faz parte da noiva. Faz parte da esposa também. Só que eles estão tipificados em Moisés. Eles ressuscitam. Eles vão se levantar. Por isso, São Paulo diz, não precederemos os que dormem. Nós não vamos ser arrebatados na frente deles. Porque a trombeta de Deus soará. E aí vem o irmão Branham e diz, esta trombeta soará ao tempo que o 7º anjo estiver pregando a sua mensagem e soe o 7º selo. Então, quando foi que tocou a última trombeta? No tempo de irmão Branham. Então, tudo já está preparado. Coisas que as pessoas, nós todos ficamos pensando, vai dar uma ressurreição. Deus diz, já aconteceu e vocês não sabem. Mas espera lá, mas cadê os mortos? Tem gente que fica assim, cadê os mortos? Me mostra os mortos. Naquele tempo que Jesus morreu, se alguém pregasse para eles assim, olha, eu vi Abraão, então me mostra ele, aí eu vou crer. Tem de 2 dias, nós não, nós já está fazendo muitos anos, 46 anos, contando de 63. Não é? 46 anos. Quando esta ressurreição já está garantida, já está assegurada. Mas nós, os mortais, sempre pensamos assim, mas tem que acontecer para a gente ficar sabendo. Não, Deus fez tudo de antemão, preparou tudo de antemão.
Amém, amém. Você entendeu isso? Está tudo preparado, a sua salvação de antemão, o seu rapto já está preparado de antemão e a sua ressurreição já está conquistada. Aquilo já foi nos dado. Como nós fomos ressuscitados em Cristo, você tem que saber que em Cristo nós já fomos ressuscitados, e Cristo não ficou apenas nas eras. Nas eras ele foi jogado fora. Aí ele estava em Brana. E quando ele veio em William Branham, ele veio para revelar os selos, que era o mistério das eras da igreja. Durante esse período de 7 eras, era o mistério dos selos. Estava ali dentro, ninguém sabia dia e hora que ele ia retornar. Estava tudo em mistério. Então Cristo fez conhecido estas coisas no século 20, no tempo do irmão Branham. Agora nós já estamos aqui para provar que se nós fazemos parte desta relíquia, deste resto, deste que sobeja, deste remanescente, é o remanescente. Aí você vê o remanescente, mas é um grupo tão pequeno. Sempre foi assim. O remanescente, lá no tempo de Noé, você sabe o que sobrou depois do rapto de Enoque? Sobrou Noé e a sua família. E o que vai sobrar agora depois do rapto? O que sobra depois do rapto? Quando irmão Branham diz que Noé está apontando para a relíquia dos judeus. Então, depois do rapto, o que sobra é a relíquia dos judeus, os 144 mil que têm que ouvir esta mensagem, a mensagem através de Moisés e Elias. Agora, isso tudo deve alegrar o povo, porque os judeus deveriam pensar nisso. Há 2.500 anos que eles estão fora da nação deles. E agora, em 48, eles voltaram para lá. Já é uma nação, já tem bandeira, e está aqui, ó, a estrela de 6 pontas de Davi. Irmão, vai chegando uma, Deus está terminando com uma, já começa, vai chegando outra. Deus está terminando com a estrela nossa. A nossa estrela é de 5 pontas, mas a estrela de Davi é de 6 pontas. Está aqui na Bíblia, está na mensagem. A antiga estrela de 6 pontas. Então, quando está terminando a era dos gentios, da estrela de 5 pontas, que é graça, olha para vocês verem, que é graça, e é feito, graça, está aí. Jesus, 5 estrelas. Agora chegou a 6. Ao aparecer as 6 estrelas, Deus vem e mostra que a adoração a Ele está no 7. Se você acompanhar isso daí, tudo está no tempo do irmão Branham até agora. O que aconteceu dentro do ministério do profeta, veio tudo isto. A estrela de 6 pontas, terminando a de 5. 5 era o último mensageiro, era o irmão Branham. Quando terminou a era da graça, quando o Cordeiro saiu do trono, terminou a era, e o Cordeiro saiu e tomou o livro e chamou os vencedores. Aí ele chama os seus vencedores, os vencedores da era de Laodiceia. Vocês venham sentar comigo, assim como eu venci e me assentei com meu pai por 2 milênios, intercedendo por vocês. Agora no final da era de Laodiceia, vocês vencem a era, venha cá e assenta comigo no meu. Agora é o trono dele, no meu trono. Então nós estamos assentados hoje com Cristo em seu trono. Trono é posição, é o lugar onde nós estamos para mostrar que nós fomos redimidos. Nós não seremos, nós fomos redimidos. Amém? Então a estrela de 3 pontas de Davi, ele disse que ele levantaria aquela insígnia nos últimos dias. E cumprindo, ele fez aquilo. A coisa tem que cumprir. Quando cumpriu aqueles dias, aí Deus vem e levantou a estrela. De 2.500 anos que esta estrela estava desaparecida. 2.500 anos. Israel fora da sua pátria. Agora chega a hora de voltar para a sua pátria. Cumpriu aquele tempo e a estrela novamente com eles. A insígnia mais antiga
está ali novamente, nos últimos dias, quando ela estivesse voltando aqui. Nós estamos no fim, simplesmente não há dúvida sobre isto, aqui estamos. Amém? Eu quero terminar com esse pedacinho do 7º selo, o parágrafo 94, quando o irmão Branham está falando dos seus escolhidos, e ele mostra aqui, Mateus 24, 31, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma e outra extremidade dos céus. 94, do 7º selo. Os escolhidos, eleitos, sairão. Quando? Durante o tempo da grande tribulação, Deus chamará os seus escolhidos, os judeus. Durante esse tempo, a Bíblia o ensina e também Paulo fala acerca disso, segundo a eleição. Aí está, eleitos, escolhidos, mas que são os judeus. A noiva é a eleita, que ela já foi escolhida antes disso daí, antes da tribulação. Escute, segundo a eleição, haverá 144.000 crendo na mensagem de Moisés e Elias, os quais sairão, literalmente, de milhões e milhões que haverá nesse tempo. Hoje você pode considerar, dos milhões que há nesse tempo entre judeus, 144.000 somente crerá na mensagem de Moisés e Elias. Não terá mais ninguém. Na verdade, vai ter um grupo grande. 144.000 será uma igreja muito grande. Mas isso será no tempo da tribulação. Não será no nosso tempo. Houve milhões na Palestina no tempo da profecia de Elias. Houve 7.000 salvos durante esses milhões. Agora, segundo a eleição, quando milhões de judeus estarão congregando-se em sua pátria, já que é uma nação, haverá milhões, porém somente 144.000 escolhidos serão levados. Eles ouvirão a mensagem. Agora, o bom é conosco. 96, 7º selo. É igual na igreja gentia. Há uma noiva e ela é escolhida. E será chamada segundo a eleição. Note que tudo isso tipifica a igreja perfeitamente. Há crentes escolhidos, enquanto que outros não creem. E tem coisa que você crê, é como nós conseguimos ver. Saímos do catolicismo, passamos, como eu mesmo, passei o protestantismo, depois vem para os pentecostais. Dos pentecostais eu vim para a primeira e segunda etapa do irmão Branham, e da primeira e segunda etapa passei para a terceira. Eu vim caminhando, não importa o que os outros falam. Você sabe que o que é um gens, ele vem rompendo, tudo isso daí, vai rompendo. O outro já morre lá atrás mesmo, o outro escuta, aquele outro gens, que está obstruindo o caminho, e você não vai passar por aqui. Eu passei por cima de todos eles. Eu creio na minha eleição. Eu venho passando. Alguém diz, mas você muda muito de igreja, mas tem que mudar mesmo. Eu tenho que mudar. Enquanto eu estou vendo algo que Deus está fazendo, e aonde eu estou, Deus já não está fazendo aquilo, e Deus já está fazendo no outro lugar, estou saindo. É um gens, é a vida. Você vai para aquilo. Então, é isso que as pessoas deveriam perceber, que nós saímos das denominações, mas não ficamos aí prostrados no deserto. Nós viemos na primeira e segunda etapa, e quando vimos Deus fazer outra etapa, a terceira do profeta, nós seguimos aquela terceira também. A terceira etapa do profeta, irmãos, é a que mais é perigosa para o povo. Porque só o eleito enxerga, o outro não consegue ver. E não adianta você querer dar para eles aquilo. Eles não veem aquilo. Se eles não vêem, deixa eles caminhar até onde eles veem. É como o falcão. O falcão, ele só vê até certa distância. A águia, ela vê muito mais, ela voa. E ela passa perto do falcão e diz, ô irmão falcão, vamos? Vamos? Subir aonde? Novo nome. Subir para onde? O cordeiro saiu do trono, nós estamos no outro trono agora. Com Cristo, o trono do vencedor. Vamos, falcão. Eu não enxergo mais nada, não dá para mim. Não enxergo mais nada, você então fica por aí mesmo.
Você não está enxergando. O eleito é o que enxerga. Então você vê de onde Deus te tirou. Nós não éramos melhor que ninguém, não somos melhor que ninguém e nunca seremos melhor que ninguém. A questão é Deus ir tirando a gente e passando a gente para frente, impulsionando, empurrando. Não é questão de nós sermos os bons. Porque eu fui bom, eu fiz nada. Se Deus não dá essa luz para você, não dá essa luz para mim, o que nós podemos fazer? Graças a Deus por poder enxergar. E agora você tem que dar graças a Deus na hora que você ficar sozinho. Você não é grupo grande, não. É a eleição que te segura. É um Enoque andar sozinho com Deus. Não tinha mulher, não tinha filhos. Então nós queremos carregar, fazer como Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tudo bem, mas tem uma hora, na hora do arrebatamento, é só o Enoque. É eu. Mas se a mulher não quiser, que ela fique. E os filhos, se não quer, eles vão ficar também. Mas eu amo tanto meus filhos que eu acho que eu não vou para o céu, não. Eu vou ter que ficar com eles. Não, vocês ficam por aí, então, porque eu estou indo embora. Eu amo vocês, mas a palavra eu amo muito mais. Eu amo vocês. Tem que olhar isso. Ama a família, ama esposo, ama a esposa, ama filhos. Amo os irmãos, mas a palavra é superior. É por isso que nós saímos, é por isso que estamos aqui. Senão eu estaria nos encontros de pastores. Eu amo aqueles irmãos, mas não tem jeito mais de ficar num lugar quando Deus te dá uma luz maior. Não tem jeito, você ama aquele povo, mas não tem jeito. Agora você já está vendo mais coisa e tem que prosseguir. E você não é culpado de ver, e eles também não são culpados de não ver. Isso é eleição, é o remanescente. O remanescente será salvo. E se você faz parte desse remanescente, seja agradecido a Deus. Mas é uma luta sozinho. Você vai gemendo sozinho, você quer levar todo mundo com você. A hora que você traz todo mundo, pastor, graças a Deus, lá em casa, todo mundo crê nessa mensagem. Amém, meus irmãos? Amém. Todo mundo. Agora esteja preparado, porque vai ficar um remanescente. Vai ficar um resto. O que sobeja é o que vai mandar. É o que vai subir. É o que vai no rápido. É aquele que no final aguenta até o final. É a sobra. É o que sobejou. E esse é o tipo de gente, esse remanescente. Não é aquele grupo grande que chega na hora. Não, Jesus também teve seus grupos grandes e depois foi liquidando aquilo, até que ficou 12 e ele disse que um era do diabo, o diabo ainda. E depois ele foi para o Calvário e morreu sozinho, nu, a vergonha da cruz. Qualquer um podia dizer, acabou o cristianismo. No terceiro dia, eles foram procurar o cristianismo na sepultura e não estava lá mais. Nós pensávamos que tinha sepultado o cristianismo, mas ele ressuscitou. É isso aí. Vocês pensam, isso daqui pode ser a coisa mais pesada, mais forte. Que mensagem, a terceira etapa do profeta naqueles dias. Irmão Branham pregando almas encarceradas hoje. Eu fico pensando como que ele sentiu o seu coração naquele momento de dizer assim, o que eu estou falando, que não seja real. Que ainda possa salvar gente ainda. Porque ele pregou, a porta está fechada. É simplesmente ver o outro lado. É que naquele dia a misericórdia estava terminando nos Estados Unidos com a mensagem do profeta. E nós que não tínhamos ouvido, a misericórdia ainda nos assistiu no Brasil depois daquele tempo. Mas agora na abertura da palavra, como foi aberto para o irmão Branham, os selos, foi aberto para nós também, os selos que o irmão Branham abriu. Não foi aberto para nós quando foi pregada essa mensagem, em 73 aqui no Brasil. Não, foi aberto agora. E como foi aberto agora, então é agora que você sente o efeito dessa mensagem. É agora que você vai ficar só. Por que não deu isso lá atrás? É porque aquilo ainda era misericórdia que tinha que ser dada ao Brasil. E você sabe que o Brasil é dos últimos países. É o fim do mundo. E a mensagem vinha até o fim do mundo. E a graça veio até o fim do mundo.
E até o ano 2000, nós tivemos aí graça sobre graça. Diz, mas por que não terminou em 63? Terminou porque eram os dias dos Estados Unidos, ali terminava para eles. Mas aquela mesma misericórdia que foi usada para eles e que irmão Branham nem no Brasil veio. Por que ele foi na África e não veio no Brasil? Ele foi em todos os países, por que não veio no Brasil? Você tem que entender isso. É a mensagem do último dia, é a mensagem da esposa. Teria que sair daqui, no Brasil. A mensagem teria que sair daqui, porque a misericórdia veio também nos assistir desde o tempo que a mensagem entrou no Brasil. Era a misericórdia de Deus nos assistindo e dizendo, vou tirar isso qualquer dia. Isso vai sair de vocês também, como saiu da América, vai sair de vocês também. É a oportunidade que você é o último país, é a última mensagem. É onde tem a esposa de cor morena, é daqui que vai sair. Nessa hora final, você tem que estar preparado. Então, preparado para ficar sozinho. Não fica lamentando, não. Tem hora que você fica sozinho, não tem mulher para seguir você na igreja, não tem filhos. Mas no início, eu tenho uma saudade daquele tempo que ia todo mundo na igreja. É uma saudade. Enoque também devia ter. Aí teve um tempo que ele disse, se vocês não vão, lá vai eu. E eu vou andando. E nunca mais voltou para casa. Alguém deve ter pensado, coitado, já está velho. Deve ter perdido o caminho. Não, ele não era o caminho de casa não, é que ele tomou outro rumo mesmo. Ele tomou outro rumo. Ele parou de andar na terra e subiu para o céu. Ele desapareceu, andou com Deus. E Deus para si o tomou. Nós temos que saber andar sozinho. Eu já disse, não é em bando não, a águia não anda em bando, é 1, 2, é 1, 2 águias, ela só põe acho que 2 ovos só, não é que nem galinha que fica pondo ovo todo dia não, e dando lucro para você não. A águia é 2 ovos só. Agora pensa bem, quer viver em grandes companheirismo? Não, a coisa vai ficando só. O irmão Branham, depois que pregou os selos, ele lamentou, estou sozinho. Ele não podia lamentar, mas ele sabia. As pessoas não veem o que eu estou pregando. Eu estou nesse deserto. Um dia Deus vai me tirar desse deserto, diz William Branham. Deus vai me tirar desse deserto. Deus tirou mesmo, levou ele embora. Tem hora que você pensa, Deus vai me tirar desse deserto, te levar embora daqui. Sabe que hora você está vivendo? Sabe o tempo que você vive? Olha o que Deus tem feito por você. Olha a palavra que tem vindo ao seu coração. Então tome esta palavra, viva esta palavra, ainda que sozinho. Se não tiver mais ninguém, se tivesse muita gente, seria uma beleza. Tem hora que eu mesmo olho assim, está raleado, está parecendo o cabelo da minha cabeça. A igreja está ficando careca, está ficando calva, está perdendo os membros. Aí, para o arrebatamento, é só o resto, a relíquia, é o que sobeja. Você vê que depois de 58 anos, olha só de cabelo que sobrou. Eu tinha um cachinho aqui na frente, tinha um tupetinho aqui, olha o que sobrou, olha o remanescente. O remanescente. Isso é o que sobrou. Olha nos irmãos, você está até lumiando. Isso é o que sobrou. Tem hora que um dia você fala, mas em mim não sobrou quase nada. Tem hora que sobe só um círculo. O miolo está sem nada. Mas é o que sobrou. Isso é o remanescente do cabelo. Certo? Amém. E finalizando mesmo isso aqui. Há crentes escolhidos, quanto a outros que não creem. Se podem conhecer. Diga você a um homem uma verdade, e deixa que isso seja provado pela palavra e vindicado. Eu te provo que os trovões, o que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Laodiceia 38. O irmão Branham falou. Eu te provo que a fé de cura divina que o William Branham tinha no primeiro selo 35, de ressuscitar mortos,
ele disse que não servia para arrebatamento. É William Branham. Pode provar para esse povo. Você pega uma verdade, deixa que ela seja provada, vindicada pela palavra, e ele dirá: eu não creio nisso. E dali já não se deve dizer mais nada, porque não tem nada ali. Aquela pessoa não tem nada, ela não vai receber nada. Não discuta com ela. Você já provou. Pega um pentecostal, prova aqui, ó. Eu tenho 4, 5 pessoas batizadas em nome de Jesus Cristo. Me mostra uma batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo, e eu largo de pregar. Pega um teólogo e me mostra uma batizada, que foi na água e batizou, falando Pai, Filho e Espírito Santo. Me mostra uma. E eles não têm para mostrar. Mas eles não largam de crer na mensagem de Pai, Filho e Espírito Santo, batismo trinitário. Eles não largam de crer. Você pode provar para eles. E o povo da mensagem, você pode provar para eles aqui. Foi o William Branham que disse que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos. E o irmão Branham diz no quarto selo 60 que o último eleito entrou. Ele diz: estamos nesse tempo do último eleito. Ele entrou, onde a coisa é revelada. Você pode provar para eles. O William Branham disse assim: ele não é mais mediador, Cristo não é mais mediador, agora ele é leão. O ancião disse a verdade, primeiro selo 24. Mas você pode provar para eles. Diga essa verdade para eles. Eles dirão: eu não creio assim. O meu encontro de pastor. Vai que encontro da besta. Encontro de pastores. Plenário de pastores. Plenário de besta, de poder humano. É um poder tremendo, é um poder do mundo. É o poder religioso. Não é o poder de Deus. Não é o poder da palavra. Não é o poder da revelação. É o poder das amizades. Mas Deus tem o seu poder para arrebatar sua igreja. Mas você pode provar para eles. E ele diz: eu não creio nisso. E dali já não se deve dizer mais nada. Assim disse Jesus: não lanceis vossas pérolas aos porcos. E tem hora que a gente quer discutir com o indivíduo ainda. O que eu tenho é pérola, eu vou dar para esses porcos. Jesus falou que não é para lançar as pérolas aos porcos. Se a pessoa diz: eu não creio, amém. Fique crendo que você tem. Você não pode mudar um abutre, você não pode mudar um falcão, você não pode mudar uma águia. Deixa ele seguir assim. Deixa um comer carniça, deixa o outro comer o que o outro matou, e deixa a águia comer o que ela matou. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, pela hora em que vivemos, e só o Senhor para dar força a cada irmão, a cada irmã, para viver sozinho, sozinho com o Senhor, com a sua palavra, sabendo que o que crê é verdade. Não importa se não tem maioria conosco, o que importa é que temos a palavra. O Senhor não tinha maioria, lugar nenhum. Quando o Senhor foi para o Sinédrio, o Senhor não tinha maioria. Seus próprios discípulos dizendo que não te conhecia. O Senhor não tinha maioria. O Senhor foi para a cruz, não tinha maioria, foi sozinho. Oh Deus, e nós queremos saber que a vida cristã, nesse dia final, é uma vida sozinha também. É tomar a palavra do dia e seguir esta palavra. Conceda graça, meu irmão, a minha irmã, e força para vencer os movimentos desse dia e criar uma força interior do Espírito Santo dentro de nós, para poder nos capacitar para vencermos o mundo e vencer nossa própria carne, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Querido irmão, Deus veio aparecer na luz do entardecer, no monte pôr do sol. Se você crê no que o profeta falou, o Cordeiro tomou o livro e se apresentou. Um pé sobre a terra e o outro no mar, abriu 7 selos e veio revelar. Um pé sobre a terra e o outro no mar, abriu 7 selos e veio revelar.
deixa o trono e converte em leão, vem seus filhos reclamar. Ouve agora sua voz magistral,